Olá, pessoal. Mais uma vez da minha parte, é uma gratidão imensa estar aqui com vocês que estão aí acompanhando o meu trabalho e dizer que estou muito feliz por saber que tem muitas pessoas aprendendo aquilo que do qual eu tenho aprendido junto com todos esses seres pertencentes a estas constelações. A gratidão interna e externa é imensa em relação a tudo isso que do qual eles têm me proporcionado. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, sou militar da reserva do Exército Brasileiro, onde alcancei com êxito o meu posto de capitão. E a minha iniciação ela se deu no ano de 2007 e de lá para cá eu tenho mantido contato com essas tipologias alienígenas que têm me acompanhado até aqui e têm me ensinado tudo que, mais uma vez, eu vou voltar a dizer, para mim é a mais absoluta verdade. Para mim, Carlos Henrique. E hoje eu quero compartilhar mais uma das minhas viagens, entre outras viagens. E como toda viagem é para um aprendizado, como toda viagem me transforma de dentro para fora e a cada dia me faz alcançar e ser uma pessoa melhor, tanto comigo mesmo como com tantas outras pessoas que estão à minha volta. Para você que é buscador do entendimento, que pesquisa tudo relacionado à questão alienígena, à questão da ufologia, à questão da arqueologia, e você tem montado as suas ferramentas para que com ela você possa alcançar uma resposta definitiva em meio a tantas perguntas que você mesmo tem feito a você, talvez eu seja uma pessoa que possa contribuir de alguma forma com alguns quebra-cabeça dos quais você estava procurando. Mas eu digo talvez, porque não é necessário você acreditar em mim, não é necessário você dar crédito à minha palavra. Eu digo para as pessoas que nem necessário é você dar joinha, nem necessário é você se inscrever no meu canal, nem necessário é você sequer indicar para outras pessoas, porque eu prefiro deixar com que a força do universo possa fluir e alcançar a quem deve ser alcançado. Esse é o meu ponto de vista. E talvez eu sendo uma peça desse quebra-cabeça que falta para você alcançar a sua resposta, é por esse e outros tantos motivos que depois de 9 anos, quase 10 anos, eu venho aqui para poder relatar a minha experiência junto a essas civilizações alienígenas. E quero lembrar que a minha experiência ela se deu em contato físico. Ela se deu em plena consciência de pensamento e visão. Mas para que tudo isso viesse a acontecer, eu passei por uma reprogramação celular, por uma reprogramação no meu DNA, para que eu pudesse suportar fisicamente a atmosfera de outros planetas. Eu quero lembrar a você, que talvez tenha acompanhado desde o primeiro vídeo até este vídeo, e talvez você continue assistindo os vídeos que virão, que em alguns dos planetas dos quais eu tive a oportunidade também de conhecer, infelizmente, para aquela época, a atmosfera do planeta estava sendo tratada e não era possível
eu, como ser humano, respirar naquela atmosfera. Em alguns casos, eu tinha que fazer uso de uma roupa feita de uma espécie de borracha sintética, respirador nasal. Em outras ocasiões, eu tinha que usar capacete, e em outras ocasiões, eu não tinha que usar ou fazer uso desse tipo de equipamento tecnológico para que eu pudesse adentrar dentro da atmosfera do planeta e compartilhar a alegria do meu ser interior com aquela criação primordial do universo. E é por isso que esse é o meu trabalho, essa é a minha história, e eu não peço votos e muito menos que você acredite em mim. Porque se eu pedir para você acreditar em mim, aí sim estaria eu criando uma religião, criando uma situação do qual as pessoas devessem fazer aquilo que do qual eu havia ensinado e estou ensinando. Aqui tão somente eu quero compartilhar, como tenho feito, de tudo aquilo que eu aprendi com eles, que para mim são os meus irmãos, as minhas irmãs, que dos quais eu trato como Senhor e Senhoras das estrelas. E tenho para mim o universo, que é a palavra materializada do Criador de tudo, como sendo o meu Pai. E a natureza como sendo a minha verdadeira mãe, a que criou esse corpo de primeiro plano, e o meu Pai Universo, que criou o corpo de segundo plano, onde ele me ofereceu de forma voluntária a sua centelha, o seu fragmento, que foi dividido e compartilhado, que no qual conhecemos como alma, ou em algumas situações espírito. Mas para mim é fragmento vivo de vida. Talvez você pergunte, Carlos, o que mudou na sua vida depois que você teve o seu contato, depois que você teve a experiência com esses seres alienígenas? Primeiro, eu recebi a cura do meu câncer, do câncer que estava no meu organismo. Em terceiro, eu ajudei muitas pessoas, principalmente os meus irmãos de farda, que sabiam, através dos rumores da minha história, que outrora havia narrado ao meu comandante na época, e essas pessoas se aproximavam de mim, me fazendo perguntas, e através das perguntas, as respostas que eu dava, levava a outras condições que gerava na pessoa que me ouvia o desejo de querer saber mais. E o que eu ensino a todas as pessoas que estão ao meu redor, que querem aprender, é que de todos os planetas que fui e de todas as tipologias alienígenas das quais eu conheci, de 2007 até o dia de hoje, onde ainda faço as minhas viagens através de corpo físico e em plena consciência, tudo que me foi ensinado foi que nós devemos nos conectar com aquilo que do qual nos criou, que é o universo, que vai além da compreensão ou além da narrativa de construtor e arquiteto de mundos. E é por esse e outros que dos quais me deu prova física, palpável, que me fez a cada dia que eu amanhecesse me alimentar na esperança de cumprimentar e ter eterna gratidão absoluta por tudo que do qual ele, o universo, Pai, e ela, a natureza mãe, fez por mim e continua fazendo. Então eu sempre procurei ensinar a pessoa, quando ela se levantar,
dizer bom dia, universo interior, bom dia, universo exterior. Hoje, o meu dia é um dia maravilhoso. Hoje, o meu dia é um dia no qual não terei problema algum e será conforme a minha palavra. Agnachet, Zamaniel, Arnetoliel, Mereconoab, Atilil, Acar, Enk, Enlil, Anu, todos esses e outros tantos que já falei e que ainda vou falar deles, me ensinaram isso, que o primeiro passo para ter uma consciência livre, não aprisionada nas situações cotidianas da vida, é você se achegar ao Universo Pai. É você criar dentro de você uma intimidade absoluta, que da qual vai fazer você alcançar patamares excelentes na sua vida. E isso é o que eu tenho feito até no dia de hoje. Por algum tempo, eu tive uma participação em um determinado canal, fiz o meu trabalho, continuo fazendo o meu trabalho, e em qualquer circunstância da vida que a pessoa perguntar para mim, ou questionar comigo algum problema pessoal, seja ele qual for, o primeiro princípio que eu, Carlos Henrique, vou ensinar a essa pessoa é o princípio do qual foi me ensinado nesses planetas dos quais eu fui pessoalmente, que é se conectar com o seu Criador, do qual distribuiu de graça a partícula de centelha fragmentar. E quando se cria essa conexão interior e exterior, é o primeiro passo, eu digo às pessoas. O segundo passo vai ser você reconhecer a natureza como sendo fonte absoluta de vida. Você passar a respeitar a água, a respeitar a terra, a respeitar o fogo, a respeitar o ar que se respira, a respeitar toda vida vegetal, toda vida animal, cumprimentar a natureza, pedir licença para colocar os teus pés sobre a face da terra, ser sempre grato pelo alimento que a terra proporciona, ser sempre grato pelo ar que se respira, ser sempre grato pela água que lava as nossas roupas, que lava o nosso corpo, que nos proporciona a higiene pessoal, ser grato ao fogo que nos proporciona a comida, porque sem o fogo seria impossível ter uma comida decente, seria muito complicado tudo isso, e todos sabem do que estou dizendo. E esses são os elementos da natureza. É você, ao necessitar cortar o galho de uma árvore, você beijar essa árvore e pedir permissão e ver fluir dentro de você uma paz, que é a paz do seu universo interior. Aí você poder cortar esse galho com total decência e sem nenhum constrangimento. É você olhar um animal na rua, um pássaro pousado sobre o fio, sobre o muro, ou até mesmo uma lagartixa passeando pela parede, você conversar com ela e sabendo que ela pode te ouvir e sabendo que você também pode ouvi-la. E cria-se essa comunhão junto à natureza. E o terceiro passo, que é o passo que todas as pessoas desejam, que é a conexão com a sua civilização respectiva. E a sua civilização respectiva, ela vai se achegar a você a partir do momento que ela vê em você a sua boa vontade
de criar um vínculo de relação com o universo, com a natureza. E a sua civilização, ela vai se aproximar de você, ela vai te acolher, ela vai te ajudar no que você precisar, e ela vai te ensinar que você não tem que ser dependente de nada e nem de ninguém. Eles vão te ensinar aquilo que me ensinaram, que todos nós somos autossuficientes e podemos alcançar qualquer coisa que queremos alcançar. Eu tenho aprendido, principalmente com a Gnachete, todos esses segredos, todas essas colocações, e também eu sei que existem pessoas que tiveram contatos com civilizações que dos quais nós acreditamos ser civilizações hostis, pessoas que disseram que após o contato com determinada civilização, com determinados seres, a vida se tornou uma confusão, a vida não foi a mesma, e esses seres na vida da pessoa só trouxe problema. Eu digo para essas pessoas e outras tantas que o princípio da lógica racional para que você possa identificar ou afastar dentro dos paralelos interdimensionais seres que são de carne e osso, porém com capacidade dimensional elevada. Você só pode fazer e proporcionar este afastamento e não ser enganado mediante a sua única conexão. Uma pessoa recentemente, ela me mandou uma mensagem no meu Facebook, no inbox, e ela me relatou a sua experiência, relatou que depois da experiência ela teve muito problema. Eu me lembro de ter perguntado a ela, mas qual foi o objetivo desse contato? Ela me disse que ela tinha saído em astral, foi a um determinado lugar que ela não sabia precisar se era um planeta, e esse lugar era todo coberto de rochas, e tinha muito lodo sobre essa rocha. E ela me dizia que ali ela via um ser que disse a ela que daquele dia em diante seria o guia, seria o mentor dela. Só que quando ela regressava, o seu corpo de segundo plano para o corpo de primeiro plano e acordava, ela sentia muito fadigada durante o dia. Às vezes ela sentia tanto medo que ela nem queria que o sol se pusesse. Ela queria que o dia fosse de 24 horas, pelo que ela me escreveu. E ela disse que não sabia o que fazer e como parar. Ela falou que por várias vezes pediu que não queria mais ter esse contato com esse ser, que segundo ela, instruía ela a fazer coisas que dos quais ela não me narrou. Não sei se eram coisas tão absurdas assim, então não posso falar. E quando ela entrou em contato comigo, eu disse que num vídeo próximo eu falaria da situação dela, mas não citaria o nome, porque eu não gosto de citar o nome de ninguém. E ela me disse que eu poderia dar, sim, o testemunho dela, e se eu quisesse eu podia falar o nome dela. Então, por conta própria, é eu que não quero falar o nome dela mesmo. Eu não quero identificá-la. Porque eu senti ainda que ela dissesse que eu podia falar, ela ficou um pouco apreensiva. E ela me disse que depois que ela encontrou o meu relato através de outros relatos, de outras pessoas, e como a ferramenta do YouTube é uma ferramenta que vai indicando vídeos relacionados a um tipo de tema, entrando para outros temas, ela encontrou o meu relato e ela encontrou o 6º vídeo na internet, o 6º vídeo desse meu canal. E ela resolveu ver tudo desde o começo. E ela viu também
aqueles símbolos dos quais eu postei. E depois disso, ela falou que teve muito interesse em aplicar um dos símbolos que era contra a raça hostil, porque ela ouviu eu dizer que quando você coloca esse símbolo contra a inveja, contra a raça hostil, debaixo do seu colchão ou por dentro da fronha do seu travesseiro, se a raça que estiver te contactando for uma raça hostil que trabalha nos paralelos de elevadas, ele vai se afastar, porque é um símbolo universal. É um símbolo que foi dado a uma civilização da qual Zamaniel pertence. E ela falou que toda noite ela saía em astral, mas disse também que quando ela colocou esse símbolo debaixo do colchão, ela começou a sentir um mal-estar muito grande. E ela não sabia se era o símbolo que estava prejudicando ou se era esse ser que estava incomodando ela para que ela julgasse o símbolo e retirasse e jogasse no lixo. E ela me disse que ela manteve a postura e deixou o símbolo ali. Foi para fora, tomou um pouco de ar, e quando foi 22h40, pelo que ela me escreveu, ela deitou sobre a cama e não sentiu mais náusea, não sentiu mais medo, ela sentiu aquilo que ela não sentia há muito tempo, paz dentro do quarto dela e em toda a casa. E ela me relatou que daquele momento em diante, ela não mais teve nenhum tipo de projeção astral e nem mais teve sonhos relacionados a esse lugar, a esse ambiente rochoso e a esse ser do qual se revelou a ela como sendo seu mentor. E daí você vai ver diversos relatos de diversas pessoas falando, eu já tive contato, mas para mim não influenciou em nada, pelo contrário, atrasou a minha vida. Outros você vai ver que são pessoas que cresceram na vida e que estão até hoje fazendo um trabalho sério. Então, quando as pessoas chegam a mim e me pedem instrução em relação a esse assunto alienígena, extraterrestre, o que eu aprendi com ele, o que eles comem, como é a tecnologia, como é o planeta, como é a nave, por que eles não vêm de uma hora para outra e acabam com tudo isso junto à humanidade, por que eles não curam as pessoas em massa, por que eles permitem tudo isso ser alcançado. E naquela época eu já falava sobre a balança do universo e da mãe natureza. Então você que me ouve, que ainda não viu esse vídeo que está no meu canal sobre a balança do universo pai e da mãe natureza, eu te sugiro que você ouça e reflita, e ouça quantas vezes for necessário. Então é dessa forma que eu tenho procurado ajudar as pessoas. É dessa forma que eu tenho procurado orientar as pessoas quando me perguntam qual é o propósito da minha missão. Qual é o propósito do meu vídeo? Quando eu fui levado a primeira vez em 2007, quando eu saí literalmente fora do nosso planeta Terra, Eleap, quando eu fui até Galamiak, em nenhum momento, a Gnachete, quando lá a conheci, quando conheci Zamaniel, Arnetoliel, em nenhum momento eles disseram, você vai falar. Não, pelo contrário, eu me dispus a falar. E na época, foram eles que disseram que não era tempo de falar, mas, quando chegasse o tempo, eu deveria falar de uma forma precisa, objetiva e clara tudo aquilo que eu tinha visto e ouvido. E eu tenho tentado até aqui, muitas das vezes eu fico muito agitado, erro muito no meu português, por consequência de querer falar com mais precisão os detalhes dos quais eu vi, e muitas das vezes eu me embolo nas palavras porque o meu maior desejo é fazer com que as pessoas entendam. Eu me preocupo com isso. E essa minha preocupação é uma preocupação legítima, é uma preocupação legal.
Porque a pessoa, pelo menos as pessoas que estão comigo lá no grupo, que estão no meu Facebook, que já relataram as suas experiências após ter ouvido o meu relato e disseram que as suas vidas tiveram uma transformação, que houve um despertar interior da consciência, que a vida dessa pessoa está mais alegre. Para mim, é o maior presente que do qual eu posso receber. É o maior presente. E isso é incalculável, certo? É incalculável. Então, como já estamos no 36º vídeo, é hora de começar a explicar mais detalhadamente o que é, o que são e como são. Como fazer, de que forma proceder e o que fazer. Como eu disse, você é responsável pelo seu sucesso. Você é responsável pela aproximação da sua civilização respectiva. Você é responsável pela sua conexão com seu universo, porque é essa conexão que vai te mostrar a verdade de tudo que eu estou falando. E é essa conexão que vai abrir horizontes na sua vida, que são horizontes diferentes que dos quais você teve até aqui. Para mim, tudo isso que eu vi, que foi real, verdadeiro, tudo que vejo que é real e verdadeiro, toda vez que eu ouço a voz de Agnichet em audível voz falar comigo do mesmo modo que vocês aí estão me ouvindo, toda vez que eu recebo instruções, toda vez que sou levado para fora do sistema solar, toda vez que sou levado a um corpo planetário diferente para aprender com uma determinada civilização, tudo que eu aprendo relacionado a isso, para mim, para o Carlos Henrique aqui, é a mais absoluta verdade. Para mim. Não tem que ser para você, como eu já disse e vou ressaltar sempre. E quando eu estive lá na constelação de Samenbeck, no planeta BWR, -Brut, quando eu estive nesse sistema solar desta constelação, a princípio eu vi um corpo planetário maior que a Terra 8 vezes. E o que me chamava a atenção naquele dia era que a cor deste corpo planetário BWR Brut era de uma cor preta. O planeta todo era preto, com alguns contrastes amarelo. E eu vi também que o sistema solar desta constelação, desta galáxia, o sistema solar ele é composto de tão somente 5 planetas que girava em torno de 3 sóis. Quando eu cheguei com a Agnichet naquele planeta, quando eu vi a beleza daquele sistema solar, quando eu vi aquele corpo planetário preto, amarelo, quando eu vi os 3 sóis, quando eu vi a configuração estelar sobre a extensão do universo, daquele ponto no espaço, eu pedi a Agnichet que pudéssemos dar uma volta em torno daquele corpo planetário e ela o fez. E quando eu viajava dentro da nave com ela, dando volta
ao redor do corpo planetário, eu pedi que, se fosse possível, eu também queria conhecer os outros 5 corpos planetários. E a Gnachete me disse que somente aquele corpo planetário é que habitava a vida. Que os outros 5 eram corpos planetários que ainda não tinha sido expandido a vida, tanto vegetal como animal. Só havia ali a vida por parte de micro-organismos. E uma coisa muito interessante é que nesse planeta, nesse sistema solar, eu não consegui ver em nenhum dos corpos planetários luas. Não consegui ver nenhuma lua porque não tinha. E eu percebi que, pela informação de Gnachete, esses 3 sóis, eles eram menor do que a nossa estrela maior, o nosso Sol. Eu me lembro que a Gnachete, ela disse assim: meu amado, essa tipologia, essa civilização, esses irmãos que dos quais você veio a conhecer pelo desejo do universo e pelo desejo da confederação, é uma civilização da qual ainda não esteve no planeta Terra. É uma civilização que na grande Terceira Guerra e na última Quarta Grande Guerra foi uma civilização que lutou e lutou muito para a libertação dos mundos. E depois que tudo acabou, eles regressaram para esse canto do espaço para aqui eles viverem bem como viviam antes. Eles não se interessam pelos problemas que existem no universo dentro de planetas que estão escravizados. Mas quando solicitados, esta civilização ela sai de encontro, e quando essa civilização ela sai de encontro, ela sai para a guerra. Mas ela não é uma civilização que tem uma influência direta com a contribuição da libertação de mundos que estão escravizados por uma consciência deturpada como é a consciência do planeta Terra Eleap. Mas não pense você que é uma civilização ruim, pelo contrário. Eles são muito bons e você vai conhecer. Eu perguntei a Gnachete se isso seria possível, a não contribuição para a libertação de outros mundos partindo de civilizações que têm poder para isso. Ela disse que, por base daquilo que do qual o próprio Universo Pai ensinou, que se chama livre-arbítrio, eles sim podem manter a própria postura por si só e somente acatar a ordem primordial que do qual é pedido pelo Universo Pai e pela Mãe Natureza. No mais, tanto eles como nós, ela se referindo à constelação de Sírius, aos cidadãos de Sírius, não temos nenhuma obrigação em ajudar outros mundos, mas nós fazemos porque nos empenhamos depois do término da Quarta Grande e Última Guerra. Depois que ela conversou tudo isso comigo, eu olhando sempre, prestigiando a sua beleza, a sua perfeição feminina, e estando ali sempre feliz, como sempre fico feliz quando estou próximo dela, mais do que de imediatamente, ela me convidou para que pudéssemos descer após a atmosfera do planeta. Então descemos após a atmosfera do planeta, e quando descemos, eu pude ver
gigantescos discos. Discos esses que eram gigantescos, extraordinários, grandes. Só para você ter uma ideia, só para você entender, esses discos, eles têm 4.347 metros de diâmetro. E nesses discos eu não vi nenhum motor, somente uma tecnologia catalogada como JHG7.JK. E durante a nossa descida, ao ver esses discos, eu também vi outro meio de transporte desta civilização que eu achei muito interessante. Eu vi arcos, e no centro desses arcos eu vi esferas. Os arcos, eles têm 750 metros de diâmetro. E a esfera no centro, ela tem 2 metros de circunferência, 2 metros de diâmetro, por 1 metro de altura. E quando eu via todo esse maquinário, quando eu via todas essas naves de transporte desta civilização, eu pude observar que nesse planeta, pelo menos até aquele momento onde os meus olhos alcançavam, eu vi que no planeta existia tão somente uma única cidade central. E essa cidade, ela fica a 400 metros suspensa do chão. E a cidade, ela tem 8.972 quilômetros de comprimento, por 10.319 quilômetros de largura. Eu olhei para a Gnachete e eu falava: minha amada princesa, eu vejo tão somente uma única cidade. Ela disse: o que você vê é o correto, porque aqui, neste planeta, existe tão somente essa única cidade. O resto do planeta, ele é intocável. Vê esses arcos com a esfera central? São as naves de transporte e de reconhecimento. E esses discos são discos de transporte e de reconhecimento. E tanto os arcos, que têm a esfera central, como os discos, servem para reconhecimento, para transporte de pessoal e ataque. Aí eu me lembrei daquilo que ela tinha me falado quando estávamos orbitando o planeta, onde ela me falava sobre a quietação desta civilização e por que, aparentemente, eles estavam isolados. Gente, para você que me ouve, vê tudo que vi, tudo que vejo, e propriamente dito, tudo que vi neste maravilhoso corpo planetário de cor preta e amarela é de uma tecnologia tão grande, tão imensa, tão linda. Essa cidade é de um projeto arquitetônico tão extraordinário, tão esplêndido, que eu vou conseguir relatá-lo nas cartilhas e incluir dentro do site do qual já está sendo criado e que será surpresa para todos vocês, como falei no vídeo anterior. É só através do desenho que eu vou conseguir dar a vocês uma alusão do que eu digo sempre para vocês. E quando chegamos ali naquela cidade, nós pousamos em uma pista. E essa pista era uma pista bem curta, mas a nave, ela pousa sempre na vertical, nunca na horizontal. E quando pousamos nessa pista,
que é uma pista que recebe também naves de outros planetas, de outras confederações interplanetárias, galácticas. Quando desci daquela nave, sem a necessidade de fazer o uso de qualquer aparelho tecnológico para que eu pudesse respirar naquela atmosfera, porque aquela atmosfera é compatível à reprogramação celular que foi feita em mim, de 2007 até aqui. Daquele momento em diante, quando eu toquei os meus pés descalços naquela cidade linda que pairava a 400 metros do chão e vi aqueles edifícios de um design extraordinário, de uma arquitetura extraordinária, eu olhei para Gnachete e falei: quando tudo isso irá parar? Quando tudo isso irá ter fim? E ela me dizia: nunca, nunca iremos privar você e todos aqueles que têm sede de aprender, nunca iremos limitar o conhecimento de vocês, principalmente o seu. Eu olhei para ela e depois olhei para frente e eu pude ver a tipologia daquele planeta. A tipologia daquele planeta é uma tipologia humanoide, como todas as outras. É uma tipologia que tem 1,76 m de altura. A pele deles é uma pele marrom. O crânio ele é alongado, como o crânio de Zamaniel. Eu já falei sobre isso. A mão desses seres são compostas por 3 dedos e os pés também têm 3 dedos. Os olhos deles são amarelos. A pupila, eu me lembro que era roxa. E eles não possuíam cabelos. Eles usam um tipo de tiara adornada de cristal em toda a extensão do seu crânio. E a Gnachete me disse que a minha visão daquela cidade e a sensação daquela cidade por estar naquela cidade é porque essa tipologia, esses nossos irmãos maiores, eles estão na 82ª dimensão de desenvolvimento. Quando eu olhei para esses humanoides de 1,76 m, eu me lembro que entre eles todos haviam nos saudados. Todos haviam nos cumprimentado, tanto eu como a Gnachete, e a Gnachete eles já conhecem há muito tempo. Mas eu ali naquele momento era novo. Eu nunca tinha ido naquele planeta e muito menos essa civilização tinha vindo aqui no nosso planeta conhecer a nossa espécie. E dentre eles saiu um grande amigo da Gnachete, que é um príncipe chamado de Nilp. Esse príncipe de Nilp, ele me cumprimentou, me deu boas-vindas, me abraçou. Eu senti uma transferência de energia maravilhosa dentro do meu ser, dentro do meu universo interior. Ele convidou a Gnachete para que pudéssemos ir até um salão dentro dessa cidade. Quando cheguei nesse salão, tinha um banquete com diversas frutas diferenciadas
frutas que ainda não tinha visto em outros planetas que dos quais já tinha ido. E de Nilpe, ele me ofereceu esse banquete como gratidão por eu ter aceitado o convite de estar ali e conhecer o seu planeta e ter uma aprendizagem relacionada ao segredo da virtude da consciência plena e definitiva. De Nilpe, o príncipe desse planeta, antes de me levar ao seu pai, ao seu rei, chamado Shun Lomerek, ele me disse que o planeta, eles somente colonizam 6 outros corpos planetários fora do sistema solar que ali eu me encontrava. Ele me contou a sua história, me narrou tudo sobre a primeira até a quarta grande e última guerra, me falou tudo sobre as confederações, me falou que não conhecia o planeta Eleap, e o interessante é que ele não se referiu à Terra como Terra, mas sim como Eleap, conforme eu já tenho dito. E ele disse que tinha vontade sim de conhecer a Terra, Eleap, em minhas palavras. Ele disse que um dia faria uma visita a Eleap e que esperaria ver aquilo que do qual estava sendo feito através do trabalho de cooperação de outros mundos e principalmente da Confederação Galáctica. Naquele momento, não sei por que motivo, mas eu comecei a ter muita fome. Não sei se porque eu estava vendo aquele banquete maravilhoso, composto por diversas frutas, e eu comecei a desejar. Eu sinto que, até no dia de hoje, aqui falando com você, a minha boca começa a salivar, porque aquela mesa arrumada daquele jeito, aqueles frutos que estavam ali, são, assim, sem comentários. Eu me lembro que de Nilpe ele disse assim: fique à vontade, pode comer o tanto que você quiser. E mais do que de imediatamente, eu peguei um fruto. Esse fruto, ele era de cor preta. Quando eu mordi esse fruto, que é do tamanho de um mamão pequeno, a cor da sua polpa era uma cor verde. E era de um doce assim, muito leve. E eu me lembro que eu não gastei nem 3 minutos, eu acho que não cheguei nem a 5 minutos, e devorei toda aquela fruta do tamanho de um mamão pequeno. Depois já fui em outro fruto, também de cor preta, que parecia uma ameixa, meio arredondada, um pouco maior do que uma laranja, e eu mordi, e a polpa daquele fruto era uma polpa alaranjada e tinha um sabor superior ao primeiro fruto que eu havia comido. E quanto mais eu comia aquele fruto, daquele banquete que a mim foi ofertado, nesse corpo planetário extraordinário, eu comi, me saciei, fiquei super feliz, e eu sentia que o meu interior ele se renovava mediante a essa alimentação. Eu me lembro que de Nilpe ele me convidou para ficar de pé e me convidou para que fosse até o palácio com ele para que eu pudesse conhecer o seu líder, o seu pai, o rei daquele planeta. E durante a nossa caminhada, ele me mostrou os chafarizes que existem em toda essa cidade. Ele me mostrou as casas, os alojamentos de toda aquela civilização. Ele me levou até um dos edifícios, até o topo, e eu vi a extensão imensa daquela cidade que para mim parecia ser infinita, vista desse ponto de vista.
E ao olhar toda a natureza, toda essa natureza exótica ao redor, e ver belos e lindos campos de flores, de rosas, de, de design natural diferente, diferente daquilo que temos aqui na nossa Terra, no nosso planeta, para mim foi um complemento daquilo que do qual já vinha experienciando até aquele dia onde eu me encontrei nesse planeta. E dali descemos daquele edifício, e quando descemos daquele edifício, eu fui direto até o templo onde habita, onde reina o grandioso rei Shun-Omerek. Quando eu cheguei nesse templo, eu não vi nenhum trono, eu não vi nenhuma cadeira, eu vi somente um salão prateado e espelhado, e eu vi o rei Shun-Omerek em posição de meditação, e eu vi com esses olhos humanos que do seu ser radiava uma luz de cor violeta, laranja, azul, branca. Eu me lembro que Dinilp fez reverência, Agnachete fez reverência, eu também fiz reverência, e quando eu fiz reverência e olhei para ele, na direção onde ele estava sentado no chão, ele abriu os teus olhos, olhou para mim e eu vi uma luz muito forte vindo do seu olhar, mas isso não machucou as minhas vistas. E eu me lembro que dentro da minha mente, ele disse assim: filho de Eleape, se aproxime de mim. Eu olhei para Agnachete, ela manteve o seu rosto baixo. Eu olhei para Dinilp, ele se manteve baixo com o seu olhar. Olhei para todos que estavam ali ao redor e todos estavam em posição de reverência. Eu me levantei, extasiado, muito feliz, alegre, fui de encontro a Lomerek. Ele não se levantou do lugar onde ele estava. Ele colocou a sua mão, composta por 3 dedos, na minha cabeça, e naquele momento eu senti o meu corpo se esvaziar de tudo que estava em mim. Eu me lembro que quando ele tocou a minha cabeça, o meu corpo ele ficou tão leve que eu acabei flutuando e fiquei diante dele na posição horizontal. E ele tocava nas minhas pernas, no meu peito, tocava no meu rosto, e ele transmitia muita energia para mim. Ele disse que o segredo da virtude da consciência, ela deve ser plena e definitiva. E ele repetiu essa frase muitas e muitas vezes. O segredo da virtude da consciência, ela deve ser plena e definitiva. Quando ele transmitiu para mim, e acredito eu que ele tenha feito uma limpeza interior em mim, eu voltei para a posição vertical, olhei para ele, ele fechou os olhos e ele disse: sente-se aqui, bem na minha frente. Eu me assentei no chão, procurei estar bem na postura que ele estava também, e ele disse: olha, a consciência é uma ferramenta de 2 indicativos. A consciência plena é a consciência do desejo da aprendizagem. A consciência definitiva é a razão que da qual já foi elaborada no seu interior, que do qual
Através daí se criou uma bela ferramenta para iniciar, por definitivo, tudo aquilo do qual são os seus preceitos. E agora que você tem uma consciência plena, agora que você tem buscado a sua virtude e tem sido orientado pela princesa e herdeira de Sírios, Agnieszek, pelos príncipes Zamaniel, Mereconoab, Arnetoliel, Atileu, agora que você tem conhecido os mistérios da vida no universo e tem conhecido todos os segredos dos quais estiveram sempre na face do seu povo, mas o seu povo, por teimosia, não quis enxergar, e a consequência da balança do universo e da mãe natureza, que está interligada diretamente em cada ser, em cada criatura, do qual recebe o seu julgamento diário a todo instante. Agora que você é conhecedor, você alcançou a consciência plena e definitiva. Você não pode aceitar mais os erros na sua vida e muito menos regressar em seu aprendizado. Porque o seu aprendizado ele vai servir para que você alcance patamares de dimensões diferenciadas. Eu conheço Eleap. Eu conheço a história de Eleap. Eu conheço todas as civilizações que existem em toda a extensão do nosso majestoso universo Pai e da nossa majestosa Mãe Natureza. E da mesma forma eu conheço você e sei que você, por mais que esteja vendo tudo isso em plena consciência e em pleno corpo físico, eu sei que você acha que ainda você está sonhando, mas não está. Você está são. E eu também sei que, independente dos planetas dos quais você tem ido, e que ainda eu tenho certeza que a Agnieszek te levará a outros mais, para você, cada planeta como esse do qual você conheceu, porque antes mesmo que você chegasse ao meu planeta, eu já estava te observando. Eu sei da necessidade que você tem de observar os corpos planetários e de glorificar a grandeza do universo e da natureza. Portanto, a sua consciência ela deve ser preservada, a sua consciência ela tem que ser plena e definitiva. E você está no caminho para que isso seja, de forma definitiva, o patamar em sua vida. Aqui e agora, o segredo da virtude da consciência plena e definitiva, no momento que você veio a mim, eu passei a desbloquear tudo aquilo que estava bloqueado. E quando você regressar para Eleap, você vai sentir que a sua consciência vai fluir melhor. E quando ela fluir melhor, você vai ter estrutura para que o dia que você começar a falar, tudo que viu fora do seu sistema solar, que é distante da compreensão humana, você vai precisar da consciência plena e definitiva para fazer as abordagens corretas e falar com precisão tudo aquilo que você ouviu, viu e experimentou, como agora você experimentou esse maravilhoso banquete que mandei fazer exclusivamente para você.
Depois que ele me disse essas palavras, ele me abençoou, eu me levantei, perguntei se poderia beijá-lo, ele disse que sim, eu dei um beijo no centro da testa dele, mesmo ele estando sentado, ele se curvou para que eu fizesse isso, eu dei as costas para ele, vim de encontro a Agnachete e de encontro ao seu filho, Dileupe. Abracei Agnachete, abracei Dileupe e abracei a todos que estavam ali naquele templo, porque a minha necessidade ali era abraçar a todos, e eu o fiz. E sou muito feliz por ter conseguido isso com êxito. Daquele momento, deixei o templo, na companhia de Dileupe, Agnachete, passeei por outros lugares nesta maravilhosa cidade, entrei nas naves que são no formato de disco, que falei no início, entrei nas esferas que ficam dentro dos arcos, fiz tudo o que eu queria fazer no planeta, porque de mim fluía uma alegria muito grande. E a cada vez que vou em outros mundos, eu me surpreendo, eu me supero a cada vez mais, porque tudo é novo. Foi como uma vez a Maniel me disse, tudo se renova no momento certo. Mas o que fica para trás não é inferior ao que é superior. Tudo é igual. Tudo é uma única totalidade. Eu fiquei por um tempo ali, nesse maravilhoso planeta, e após ter ficado nesse lindo planeta BWR-Brut, dali parti com a Agnachete, entramos para dentro da nave, decolamos na vertical, saímos fora da atmosfera do planeta, antes de ir embora e ter recebido essas palavras deste sábio rei que foi constituído pelo Universo Pai e pela Natureza Mãe, eu pedi a Agnachete que ainda não usasse a tecnologia da dobra do espaço e tempo para que pudéssemos viajar até o portal que nos trouxe até ali, mas que eu pudesse observar aquele planeta preto e amarelo. E mais uma vez observar os seus 3 sóis e os outros 5 corpos planetários. Depois que eu fiz isso, Agnachete, de forma mental, ordenou que a nave fizesse a dobra do espaço e tempo e chegamos de frente do portal que nos trouxe até aquele paralelo daquela galáxia, que é um portal chamado Mek Saber. Dali atravessamos e saímos na constelação de Órion, onde eu fui visitar um outro planeta, e após a visita desse planeta, que eu vou falar mais à frente, eu voltei para Galamiak, de Galamiak fui devolvido a Eliap, que é a Terra. E eu sempre guardei, daquele momento em diante, as palavras do líder, rei Shunlomerek, e guardei o carisma daquela civilização, e guardei dentro do meu ser o segredo da virtude da consciência plena e definitiva. Eu comecei o vídeo, e já estou terminando ele, falando
da necessidade da conexão do universo e de como as pessoas, quando se achegam a mim, perguntando como fazer, o que fazer, como proceder, eu sempre ensino. Primeiro passo é a sua conexão, o seu respeito com o universo interior ao exterior. Segundo passo, conexão com a Mãe Natureza. E o terceiro passo, quem vai dar é a sua civilização respectiva que vai passar a te instruir naquilo do qual você deve aprender. E daí para lá você vai ter dentro de si uma consciência elevada, uma consciência espetacular. Ninguém vai poder te enganar, ninguém vai poder passar mel na sua boca. Você vai aprender a ouvir e a ficar calado. Você vai aprender a lidar com as coisas cotidianas à vida da gente, que são coisas que estão relacionadas a esse mundo mesmo. Mas tudo você vai tirar de letra. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E você, por si só, vai fazer o seu próprio julgamento e saber que tudo aquilo do qual você aprendeu não passava de brincadeira. Brincadeira essa que é de muito mau gosto. Eu recitei para vocês as palavras que esse maravilhoso rei deste planeta me falou. Ele falou outras coisas mais que são pessoais, então não tenho necessidade de falar. Mas todas elas se cumpriram na minha vida. Todas. Todas, todas, todas. E é uma consciência plena e definitiva que vai afastar todas as raças hostis que trabalham entre os paralelos interdimensionais do universo contra a nossa consciência. E para mim hoje, a minha consciência é uma consciência plena e divina. E para mim, como eu disse algumas vezes, não algumas coisas, mas tudo acontece como um passe de mágica. E é da mesma forma que vai acontecer com você, porque não é uma promessa que eu te faço. É o que foi determinado pelo universo quando ele te deu o livre-arbítrio e a lei da atração. Respeite a natureza, respeite a vida vegetal, respeite a vida animal, seja grato por tudo. Converse com você mesmo, converse com o universo. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que sorrir, sorria. Seja livre. Seja o que você quiser, quando quiser, a hora que quiser e do jeito que quiser. Tenha uma consciência leve, plena e definitiva. É a mensagem que eu aprendi nesse planeta. Foi a instrução da qual me foi dada, que para mim é mais uma pedra de grande valor. Eu finalizo esse vídeo agradecendo a você por ter me ouvido, agradecendo pela sua boa vontade de querer aprender, e eu torço para que você tenha uma consciência plena e definitiva para que ninguém te engane, para que ninguém prostitua o teu pensamento, para que ninguém invada o íntimo do teu coração, para que nenhuma raça hostil ou para que nenhuma informação errônea chegue até você. Obrigado por tudo, gratidão, um beijo enorme no seu coração, seja você homem, mulher, ou seja a sua sexualidade homossexual ou heterossexual. Até o próximo vídeo e gratidão por tudo, tudo mesmo. Em breve vou estar lançando o meu site, em breve
Eu vou estar fazendo palestras em todo o país de forma gratuita e as cartilhas também serão distribuídas de forma gratuita. E o meu site, não haverá nenhuma propaganda, ele vai fluir bem e será um site do qual você nunca viu. Nunca viu. Vai ser super bacana, como aquele resumo que eu falei no vídeo anterior de número 35. Obrigado mais uma vez, beijão no teu coração, siga em frente, busque a verdade e saiba que a resposta para as suas perguntas ela está dentro de você. Até o próximo vídeo e gratidão por tudo.